Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. E meio-dia e meia, meio-dia e meia de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado com o Matheus. Não se esqueça do quê? De fazer aquela visitinha lojaassombrada.com.br e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo também, tá? Já vai lá, já deixa o like, depois você já vai lá, já visita a Loja Assombrada, dá uma fuçada nas camisetas que brilham no escuro e tudo mais, tá bom? E vamos então a este relato de hoje, que é A Sapateira Rosa. Vamos ver. Acho que é uma moça que nos conta. Olá, querida, espero que você esteja bem e todos de sua família também. Muito obrigada. Eu adoro seu canal e seu jeito maneiro de contar, que me remete à infância com a minha avó e tios, que sempre nos contavam muitos relatos, que nem todos eu sei se é verdade ou é história inventada. Bem, já que conheço muitos, resolvi compartilhá-los com vocês. Já até lhe mandei 2, mas não foram lidos ainda. Pode me chamar de fulana, mas vou deixar meu nome no final. E os nomes do relato já estarão trocados, pode ler tranquila. Muito obrigada. Bom, quando eu era pequena, eu morava com a minha avó. E lá sempre aparecia um tio da minha prima e de seus irmãos, por parte do pai deles. Ele não era meu tio, mas mesmo assim eu o chamava assim, pois ele era muito legal. Era piadista e adorava nos contar os seus causos que passou na vida. Ele continua vivo e bem velhinho. Eu até hoje gosto muito dele, só que ele mora em Belém do Pará e eu moro no Rio. Então, certo dia ele contou o que se passou com um amigo dele há uns anos atrás. Quando ele nos contou, era o ano de 1989. Então, o ocorrido foi bem antes disso. Ele conta que seu amigo, que aqui vou chamar de Samuel, ele tinha uma família com 5 crianças, sendo a mais velha com 12 anos de idade e a mais nova com 4, que chamava Juliane, a mais nova. Um dia eles vieram do interior para Belém, para morar mais próximo do trabalho, no qual ele era colega de trabalho desse meu tio. Então alugou uma casa bem grande, bonita, que estava em ótimo estado, num bairro bem localizado e com um ótimo preço, que ele até estranhou. Quando o negócio é muito bom e o preço está muito baixo, você já desconfia de assombração. Ou coisa pior, não sei. Enfim, com ótimo preço que ele até estranhou. Mas todos adoraram a casa, que era grande, com 3 quartos, que dava para dividir bem com as crianças. Ao chegarem na casa, perceberam que em um dos quartos havia uma sapateira cor-de-rosa, de madeira, bem bonita. Era infantil, com vários compartimentos, como pequenas prateleiras, sabe? Bem, como eles tinham trazido poucas coisas do interior, a casa ficou bem vazia e esse quarto continuou somente com a sapateira. E nesse quarto também havia uma pequena portinhola no teto que dava acesso a um sótão. A sapateira, que é um móvel onde se guarda sapatos mesmo, tá? Era uma sapateirinha infantil cor-de-rosa. Tava lá. Certo dia, as crianças começaram a brincar de pique-esconde pela casa. Aí o menino mais velho subiu na sapateira e subiu no tal do sótão. E como ele deixou a sapateira fora da parede, meio inclinada, lá de cima, ele viu atrás da sapateira uma menina que olhava para as crianças uma menina que olhava para a criança que contava na parede. 1, 2, e as outras correndo para se esconderem. A menina estava pelada. Então, pensando ser sua irmãzinha mais nova, ele gritou: "Se esconde, Juliane, ela vai te ver."
E a menina olhou para cima. E foi quando ele percebeu que era outra menina. Não era a irmã dele. E aí ele se assustou e caiu de lá de cima do sótão. Ele ficou muito abalado e com o barulho da queda todo mundo veio ajudá-lo, veio ver o que aconteceu. A menina não estava mais lá. Então ele contou o que viu e sabia que a sua irmã estava vestida e era diferente daquela menina, não poderia ser nenhum deles, aquela menina estava pelada. Então não poderia ser ela, né, a irmã dele. Sua mãe o acalmou e todos acharam que ele estava inventando aquelas coisas, mas a sua mãe ficou meio cabreira com aquilo. Depois disso, ela fazia janta cedo, botava as crianças para tomar banho e depois todos iam para frente da casa esperar pelo pai. Assim eles brincavam na rua, ali perto dela, e era assim todas as noites. Até que um dia a mãe deixou o arroz terminar de secar no fogão e foram lá para fora. E aí ela lembrou do arroz e falou para uma das filhas ir lá dentro apagar o fogo. Mas na mesma hora ela disse: "Ai, deixa que eu mesma vou lá." E entrou na casa. Quando ela ia pelo corredor, escutou um psiu. E ao olhar para trás, viu na porta de um dos quartos um marinheiro, de chapéu e tudo, olhando para ela. Mas ela viu só metade dele. Só a metade dele era visível, pois ele estava com a outra metade para dentro do quarto, sabe? Imagina a porta aberta e ele estava encostado na madeira da lateral da porta, em pé, olhando para ela, tipo saindo, com parte do corpo para dentro e outra para fora. Ela ficou apavorada. Chegando na cozinha, ela apagou o fogo e ficou sem coragem de voltar. Mas encarou aquilo e passou correndo pelo corredor, mas não olhou para dentro do quarto de tanto medo. Ao chegar lá fora, tentou se conter e não falou nada para os filhos, pois não queria assustá-los ainda mais. Depois o pai chegou e quando terminaram de jantar, a mãe contou para o pai os dois acontecimentos. Mas ela contou sem a presença das crianças, então o pai foi ao dono da mercearia, que havia próximo ali, era quem tinha alugado a casa para ele, e perguntou quem eram os antigos moradores dali. E ele contou que moravam ali um casal e que eram bem financeiramente. Ele era um marinheiro que ganhava muito bem, e ela, a esposa dele, também era de família muito rica. Eles tinham uma filha pequena e aquela sapateira rosa era dela. Um dia ele levou sua família em uma de suas viagens, esse marinheiro. Em uma de suas viagens, e lá no navio a menina foi até a cozinha do navio, escapuliu para dentro da cozinha, acabou subindo num banquinho para olhar dentro de um caldeirão grande onde eles preparavam uma grande sopa. Era um caldeirão de alumínio onde eles faziam comida para muita gente. Então ela pôs a mão na borda dessa panela e estava muito quente. Aí ela se assustou, desequilibrou do banquinho e caiu para dentro dessa sopa, dessa coisa fervendo. E ela teve queimaduras muito sérias. Mesmo com um médico no meio ali da tripulação, alguns medicamentos ali de primeiros socorros, a garotinha não resistiu e morreu antes de chegarem em terra firme. A mãe e o pai ficaram arrasados, mas com o passar do tempo, o pai partiu novamente em uma próxima viagem a serviço e nunca mais voltou, pois seu navio sofreu um naufrágio com toda a tripulação. Aí a mãe ficou muito mais triste. Ela deixou a casa sob os cuidados do dono da mercearia e foi embora, largando tudo para trás. O seu Samuel ficou estarrecido com essa história, que comentou que a casa estava sendo assombrada por eles. E parece que depois de saberem da história, começaram a ter muito mais visões da família depois disso. E no próximo pagamento dele, eles saíram daquela casa para uma outra casa. Bom, esse é o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado e em breve contarei outro desse mesmo tio que envolve uma botija de ouro. Ana, eu gosto muito quando você fala "Ê, Laia!" Um beijo a todos. Agora é só pra mim, peraí.
Muito obrigada, muito obrigada. Um beijo. Então, assombrada, casa assombrada. Mas ninguém avisa antes, né? Mas como se você avisa antes, ninguém aluga, né? Acho que fala, deixa lá, vamos ver. Se aguentar ficar, fica. Se não, fazer o quê? E será que essa menina ficou junto ali com o móvel? O móvel tinha alguma coisa a ver ou não? A família estava assombrando, independente do móvel, a família estava ali assombrando mesmo? Gente, mas que tragédia! Credo. A gente pensa em umas coisas e fala, não é possível, mas vai saber depois. Às vezes você vê alguma história também que é real e você fala, gente, que coisa mais doida. E é, né? Tem um outro relato aqui, quando eu falo do alçapão lá que vai, tem um outro relato que eu tô lembrando que envolve um alçapão desse aí também, que saiu uns negócios de lá, caiu um negócio lá de cima, não sei. Agora eu não lembro o relato que é, mas é muito interessante também. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do relato de hoje. Um beijão pra vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.